E estamos de volta, são exatamente 8h54, mais conhecido como 5 para as 9. Gente, hoje nessa quinta-feira com sabor de, vamos dizer assim, já de final de semana, já de sexta, e aí vem sábado e domingo e voltamos de novo na segunda-feira, mas 11 de abril de 2024, já tá quase na metade do mês, né, Rê? Já tá acabando. Quase, que beleza, quase, né? Graças a Deus. Mês de maio tem 2 feriados, gente. Ai, que delícia! Oh, maravilha! 2 feriadão. Só que no meio da semana a gente vai ter que voltar pra trabalhar. Não tem jeito mesmo. Se fosse numa sexta, aí seria melhor ainda. Né, nossa, a gente tá achando o pessoal assim, né? Então... Hã? Não pode emendar, não. Nós temos nossos ouvintes. Não, né? pois mas se fosse sexta-feira, emendava. Aqui, ouvinte, nada, vamos ficar em casa. Não, tô brincando, gente. Não leva a sério o que eu falo, não, pelo amor de Deus. Continue ligado, mas se fosse sexta-feira é bom. Melhor ainda. Mas, Gê, vamos direto pra nossa entrevista? Vamos! Então chama aí. Vamos lá, Naldo, a nossa entrevista do dia. Show da manhã. Entrevista do dia. Ai, que maravilha, adoro entrevista do dia. E hoje, Rê, eu já venho falando com ela faz um tempinho, né? Que é a Mariana Viana. Olha bem, ela é jornalista, filósofa. Olha! Isso, fundadora da Escola de Comunicação Profissional Meu Melhor Tom. Olha só, hein? Se você já viu ela aí, novinha e é tudo isso. Né? E nós vamos conversar aqui. Justamente, ela fez um guia de combate ao assédio moral. Que importante. Sexual e virtual. Isso é muito legal. Isso que mais tem aqui é justamente isso. Verdade. É o moral, o sexual e o virtual. E deixando que essa semana ainda, esse mês ainda, nós vamos trazer aqui a delegada, sabe de quê? De informática. Olha, que crimes bacana. na informática, que é mais ou menos isso que é o virtual, que ela vai falar. Vamos dar bom dia para ela? Vamos. Então dá com aquela sua voz linda, maravilhosa. Bom dia! Bom dia, Mari Viana! Bem-vinda! Muito bom dia para vocês, aos ouvintes. É um enorme prazer estar aqui. Carioca já me ganhou quando disse que eu sou novinha, já é uma técnica de rapport maravilhosa. Então já chego feliz aqui. Mas olha bem, Rê. Olha ela. Por poder compartilhar um pouco de informação. Eu acho que eu já curiei ali no Instagram dela, você tem que ver as fotos que ela mandou aqui pra gente colocar no nosso post, pra divulgação da entrevista. Da gente, nossa, né? Não, ainda bem que ela não tá me vendo. Ainda bem. Tá só ouvindo, né? Deus me livre e guarde. A minha voz já é feia, então a cara já ajuda logo a ficar com filme de terror. Jesus. A simpatia supera qualquer coisa. Obrigado. Ainda bem. Obrigado. Mas olha, eu falei tanta coisa de você aqui. Filósofa, jornalista, fundadora da Escola de Comunicação Profissional. É muita coisa para uma menina tão nova. O que você me diz disso? Eu agradeço. Para mim, né, buscar sempre conhecimento é um prazer e uma forma de aprender a viver melhor, né? O conhecimento traz poder, traz sabedoria para a gente conseguir caminhar, dar passos mais suaves. Então, ir atrás da filosofia, da comunicação não violenta e outras técnicas de comunicação fazem parte da minha trajetória para viver melhor, e é isso que eu estou fazendo aqui, né? Compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês, para que vocês também possam ter mais paz, mais felicidade no trabalho, onde quer que seja. Bacana. Mari, mas me surgiu uma curiosidade, agora eu quero saber da Mari. Como que foi a sua criação até a gente chegar na sua profissão? Vamos fazer aí uma árvore da vida dela. Aonde a Mari nasceu? Aonde a Mari mora? Como foi a criação da Mari? É muito bom. Então, eu sou cuiabana, de Chapa e Cruz, graças a Deus. Nasci aí em Cuiabá. Hoje eu resido na Ilha da Magia, que é a Florianópolis, né? Olha! Ela teve agora. Ela teve agora aqui, semana passada, não deu para mim conhecer ela pessoalmente. Vida. Pois é, queria muito ter ido aí conhecer vocês pessoalmente. Eu tive aí semana passada fazendo um curso, né, de comunicação não violenta
para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas já tive que voltar porque tinha outros compromissos profissionais aqui. Mas a minha história, né, com a comunicação surgiu desde cedo. Vem de uma família de origem portuguesa. E embora sempre tenha tido facilidade para me comunicar, tinha aquele pezinho na grosseria, sabe? Sei. Aquela mania de falar diretamente, sem pensar no impacto que vai causar. Entendi. E ao longo da minha vida profissional, eu fui percebendo que, por mais que eu soubesse me comunicar, e eu me formei, né? Minha graduação é em jornalismo, e eu tinha facilidade para isso, mas na prática, né, nas relações interpessoais, eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu dizia uma coisa, a pessoa entendia outra. Às vezes eu tinha uma boa intenção, mas meu tom de voz não ajudava. Né? Então, eu não tinha esses conhecimentos técnicos de como ter uma boa comunicação interpessoal. E aí eu virei chefe e a coisa piorou um pouquinho mais. Porque a gente, muitas vezes, quando entra em cargos de chefia e a gente não tem conhecimento, né, a gente acaba confundindo autoridade com autoritarismo. Entendi. Né? E eu acabei confundindo também. E aí, nessa trajetória, eu acabei sofrendo uma acusação informal de assédio moral. Entendi. Uma pessoa me acusou de assediar. E aí, aquilo acabou comigo, né? Porque eu sempre tive preocupação com as minhas relações, em ser uma boa pessoa. E foi muito doloroso para mim me perceber falha, né? Perceber que eu tinha muita coisa para melhorar ainda em termos de comunicação interpessoal. E aí que foi a minha busca pela comunicação não violenta, pela filosofia, tudo isso para me melhorar como ser humano, como profissional. E nessa trajetória eu comecei a aplicar esses conhecimentos, né, nos cargos de gestões pelas empresas que eu passei. E a minha relação com o trabalho, a minha relação com as pessoas mudou completamente. Eu passei a ter mais paz, mais tranquilidade, menos estresse, menos conflitos. E as pessoas perceberam essa mudança e começaram a me perguntar: o que você faz, né? Como que você faz isso? Me dá algumas dicas. E aí eu criei o @meu-melhor-tom, né? Comecei na internet compartilhando dicas de comunicação não violenta. E em seguida criei a escola. E fiz disso a minha profissão, porque é o meu propósito totalmente, criar um mundo de paz, né? E a começar pelo ambiente de trabalho. Certo, mas Mari, você tinha alguma graduação antes, porque você estava na empresa, aconteceu todo esse histórico, né, que te levou hoje a ser quem você é. Mas e aí, você já tinha uma formação na área? Na área de comunicação não violenta ou de comunicação? Não, qual era a sua área, né? Se você já tinha uma formação, aí depois você foi para comunicação, né? Isso. Na verdade, eu sou formada em comunicação social, habilitação jornalismo, né? Então, eu sou jornalista de formação. Você já tinha o jornalismo, então? Já tinha jornalismo, já tinha algumas pós-graduações em comunicação organizacional, em negociação, alta performance, mas tudo focado dentro da comunicação social, né? Comunicação tradicional. Entendi. Não a comunicação interpessoal, né? Que eu fui buscar depois desses acontecimentos. Olha. Mariana, então eu quero só assim explanar uma coisinha. Eu tenho um problema que eu vi aqui naquela sua apresentação, mas eu tenho um problema, vamos dizer assim, de falta de filtro. Entre minha cabeça e minha boca não tem filtro. Né? E às Falta vezes... aquela portinha que faz a seleção. E às vezes as pessoas interpretam como uma ofensa, como uma... qualquer coisa que não seja aquilo que eu estou pensando, mas é aquilo que às vezes sai sem eu pensar mesmo. Aquilo que eu sinto, eu falo sem o filtro. Isso já me prejudicou muito, muito. Eu quero que você fale isso também, né? E isso que você falou aí quando você estava no negócio, você teve síndrome de Burnout? Tive síndrome de burnout então também. Explica pra nós. Porque o burnout, né, como a gente fala, que é essa síndrome da gente não conseguir dizer não, né? De não conseguir ter essa comunicação mais limpa e deixar as pessoas acabarem abusando da gente e a gente mesmo se abusando. E isso também é tratado, né, nos meus cursos de comunicação não violenta, que aprender a dizer não pode acabar com certeza com esse tipo de problema. E aí, aonde e como perceber se você tem essa síndrome e aonde buscar ajuda? Só começando, né, respondendo a pergunta do Carioca,
Eu sofria muito do que a gente chama de sincericídio, né? Isso. Ir lá e falar, e depois, ai meu Deus, o que eu disse, né? Isso Falei mesmo. uma besteira. E como resolver isso? A comunicação não violenta, ela propõe que a gente tenha uma comunicação honesta, né? Ele chama a fala de expressão honesta. O que isso quer dizer? É falar realmente o que você pensa. Porque comunicação não violenta, muita gente pensa que eu vou ter que ser boazinha, eu vou ter que só falar bonitinho, falar baixinho, gentil. Comunicação não violenta não se trata disso. Comunicação não violenta se trata de falar o que se pensa, né? A gente tem que ser autêntico. É bom que a gente seja a gente mesmo. Mas é claro, se preocupando como isso vai cair no outro, como que o outro vai se sentir com as nossas falas, com os nossos gestos, né? Porque também, às vezes a gente acha que é só a fala, mas às vezes um olhar pode, né, destruir alguém, pode ser ofensivo para alguém. Então, uma solução que a comunicação não violenta traz para esse caso é você, antes de falar, se você der conta, né, pensar sobre que forma que eu vou levar isso para a pessoa, como que isso vai impactar o que eu vou dizer, isso vai agregar ou não para aquela conversa. Pensar na intenção antes de falar ajuda muito. Mas como a gente vive muito no automático e geralmente a gente não tem esse tempo, né, para fazer esse pensamento, uma outra técnica que vale é checar. Uma coisa que a gente não faz, que é super simples, é checar como o outro escutou o que a gente disse. E como que você faz isso? Perguntando. Como você escutou o que eu disse? É uma palavra, é uma frase tão simples e que ajuda muito a gente a não ter conflitos com as outras pessoas. Porque às vezes você disse algo e a pessoa achou que impactou negativamente, né? E não impactou. E ao contrário acontece também, né? Às vezes você fala uma coisa na maior tranquilidade, achando que não falou nada demais e a outra pessoa se sente ofendida. Então, Esse é meu mal. Pergunte depois que disse, olha, como que você escutou o que eu disse? Eu te ofendi? E aí ela vai poder te dizer se aquilo foi positivo ou não para ela, e você vai ter a oportunidade de corrigir, né? Olha, não foi bem minha intenção, na verdade eu queria dizer aquela outra coisa, porque se você não fala nada, não checa com a pessoa, ela vai, e ela não interpreta bem, por exemplo, ela vai levar aquilo com ela, vai entrar nos julgamentos, né? Começar a pensar várias coisas de você, sendo que você não tinha aquela intenção. E aí que começam os problemas de relacionamento, os ambientes tóxicos, colegas que, aquela pessoa é egoísta, aquela pessoa não contribui, e começa a criar várias situações em cima de, às vezes, de uma conversa truncada, sabe? Ô Mari, é aquela coisa, né? Às vezes a gente vê muito assim, eu não tô nem aí se foi isso que ela entendeu. E não é bem assim, né? A gente tem que aprender a ouvir também. Não só dizer, a ouvir também. Exatamente, porque a gente fica muito achando que a comunicação é só a fala, né? Mas para a comunicação ser perfeita, ser redondinha, precisa haver a fala e a escuta. E a gente saber ouvir é fundamental. A comunicação não violenta também traz todo um estudo só sobre a escuta, que a gente chama de escuta empática ou empatia. Na CNV, né, a comunicação não violenta, a empatia é saber escutar. E a gente não sabe. A gente escuta querendo resolver o problema do outro. A gente escuta querendo cortar a pessoa, querendo educar, querendo dar conselho. E nada disso é empatia. Empatia é mesmo eu escutar de verdade, com curiosidade, sem ficar me intrometendo e sem tirar a atenção e o foco da pessoa, né? Vocês sabem escutar bem? Eu sei. Escutar, eu sei. Ficou um silêncio, você sabe escutar? Eu acho que ninguém escutou o que você perguntou. Não, eu escuto, eu ouço bem, muito bem. Se a pessoa está falando comigo, numa conversa a dois, ou então num grupo, eu ouço ela até o final para mim poder ter uma conclusão daquilo que eu vou falar para ela. Porque não adianta ela interromper ela na metade se ela não concluir sua ideia. Então, sensacional. Eu tenho que saber o que ela está me falando para eu poder responder. Isso eu acho que é natural isso, né? Porque ficar cortando a pessoa fica completamente... ainda fica puta da vida porque a gente está cortando, não concluiu a sua ideia, e eu não vou saber responder à altura para a pergunta dela. Mas eu ouço sim. Ouço muito bom, muito Carioca. mesmo. Parabéns. Obrigado. Mariana, isso. Eu queria que você me tirasse 3 dúvidas aqui.
Aqui no seu post, né, tem assim, quanto vale investir em saúde mental e bem-estar? Aí nós temos, olha a minha burrice, eu quero que você me explique. Investimento em soft skills, é assim que fala? Exatamente. Reduzem casos de assédio em 30%. Quero que você me explique o que é isso aí. Ambiente de trabalho respeitoso aumenta a produtividade em até 25%. Mas isso é claro. Né? Além de respeitoso, eu acho que um ambiente sadio é quando você tem uma equipe que é entrosada. Tem as suas opiniões contrárias, mas o seu foco é justamente num denominador comum. É onde a sua equipe seja coesa. É como um time de futebol. Eu acho que vale muito, parece muito com aquela parábola que eu fiz a abertura do programa ontem, da formiga que era produtiva. Isso. Ela trabalhava mais ou bem, menos por aí. E daí contrataram um gestor que contratou outra pessoa, contratou outra pessoa, contratou outra pessoa, contratou outra pessoa, contratou outra pessoa. E aí ela foi ficando cada vez mais murchinha, porque ela nunca foi ouvida, nunca nada. O gerente não a valorizou porque ela era a pessoa que mais trabalhava, né? E de repente ela murchou. E quem foi mandada embora no final? Ela, porque precisava cortar gasto e ela não estava mais produzindo. E também tem isso. E no final aqui diz como investir em CNV, que é esse que você acabou de falar, pode reduzir em até 40% os casos de burnout e depressão. Foi que você tocou aí. Mas esse negócio da equipe, eu acho que assim, quando você tem um big boss que forma uma equipe e ele vai colocando aquelas pessoas naquela equipe até formar um trabalho com o objetivo que ele quer, não é fácil, não. Porque você tem que um monte de outras coisas para você colocar aquela peça ali, influi um monte de outras coisas. E quando ele consegue, eu acho que é a maneira mais fácil de ele investir e progredir. E do que ficar sempre trocando, porque para economizar porque não vai pagar o outro, e assim vai. Por isso que as coisas tropeçam. Eu acho que uma equipe coesa engloba todas essas 3 itens que eu falei aqui para a gente fazer um time que ganha. Sem dúvida, Carioca, sem dúvida. Começando explicando o que são as soft skills, né? Isso. São Como é que é o nome? habilidades. Sim, falou certinho. Como é que é? Soft skills. Olha só, tá vendo? Porque, né? Minha língua às vezes trava. Skills são habilidades, né? E soft é comportamento, aquela maciez, aquela malemolência, né? Porque o que acontece? O mercado de trabalho acreditava que antigamente, né, a gente precisava ter cursos técnicos, cursos para aprimorar nossas habilidades para fazer coisas, né? Fazer coisas técnicas especificamente. Então, você ia para a graduação, você fazia cursos livres, cursos à parte para isso. E colocava no seu currículo e era o que era analisado. Atualmente, o mercado de trabalho começou a olhar para outro viés, que é o viés comportamental. Porque o que acontece? Você vai lá, contrata o funcionário, tem todo aquele processo, aquele custo, né, para contratar, e aí o funcionário não consegue se relacionar bem com os colegas, não tem proatividade, não tem liderança, não tem responsabilidade, não se comunica bem. E aí o que acontece? A pessoa acaba sendo demitida por isso. Então, todo aquele investimento que foi feito na contratação, na qualificação daquele funcionário, depois que ele entra e a gente não sabe, né, como que ele vai se comportar, a gente descobre que eles chamam atualmente de fit cultural com a empresa. Ele não se enquadra com a forma de agir, com a forma de pensar da empresa. E por isso é tão importante investir hoje em cursos, em qualificações que destravem esse lado seu também, que te ajudem a ser um melhor líder, que te ajudem a se comunicar melhor dentro do ambiente de trabalho, a ser uma pessoa que sabe resolver conflitos de forma pacífica. Isso está sendo cada vez mais valorizado e até cobrado pelos governos, né? Hoje em dia a gente tem legislação que diz que as empresas acima de 20 pessoas, por exemplo, precisam dar capacitação de combate ao assédio,
justamente porque às vezes você tem aquele profissional excelente tecnicamente, mas que está assediando a equipe inteira, está sendo grosseiro com todo mundo, e isso vai fazendo com que aquele ambiente de trabalho vai ficando tóxico. Daqui a pouco os outros funcionários estão se demitindo, daqui a pouco as pessoas estão ficando doentes e pedindo licença médica. Então vai acontecendo, né, os estresses, o burnout, entre outras doenças ocupacionais, justamente por conta dessa falta de habilidade comportamental que às vezes um colega, uma liderança está tendo e mina toda aquela produtividade, aquela criatividade que era para existir dentro dos ambientes de trabalho. Então, é aí que a gente entra, né? A comunicação não violenta propõe justamente desenvolver essa habilidade de comunicação nas pessoas para que elas consigam, além de ser boas tecnicamente, ser boas nas habilidades comportamentais também, porque a gente não é só o que a gente sabe, né? A gente é o que a gente faz também e como a gente se relaciona com os outros. Principalmente isso, né? Ô Mari, como que você vê no ambiente comercial, as mulheres no ambiente comercial? Você tem visto assim muitas queixas desses assédios acontecendo? Porque eu imagino que também aconteça para os homens. Eu acho que não o assédio se aborda no modo geral, né? Não é porque você é uma mulher que você está falando apenas para mulheres, acho que no ambiente no geral. Mas como que você vê aí entre homens e mulheres esse assédio acontecendo nas empresas? Excelente pergunta, porque faz todo sentido, considerando que a maior parte dos casos, das denúncias por assédio no trabalho, vem das mulheres. Até o número de 2022 para 2023 duplicou de denúncias de assédio nos tribunais brasileiros. Justamente 60% delas vêm de mulheres, casos de assédio sexual, de assédio moral. Isso começa desde a equidade salarial, né? A mulher já entra muitas vezes numa empresa ganhando 20%, 30% a menos que um colega homem que faz o mesmo trabalho que ela. Então, como que eu posso ser produtiva, feliz, criativa no meu trabalho, sabendo que só por ser mulher eu já ganho até 30% a menos? E aí depois também tem a questão, né, do machismo estrutural, dos preconceitos que estão dentro das empresas também, porque empresas são feitas por pessoas que não elegem lideranças femininas. Entre um homem e uma mulher, tem diversos casos aqui de até mentorados e mentoradas minhas que dizem, olha, eu estava competindo a uma vaga de liderança e eu tinha até mais qualificações, mas por eu ser mulher, eu não fui chamada para liderança e fui chamada para um outro cargo que exercia o mesmo papel, mas não era líder. Entendi. Ou seja, pelo fato de ser mulher, ela acaba sendo prejudicada em muitos aspectos. E o assédio sexual nem se fala, né? A maior parte dos casos de assédio sexual são contra mulheres, né? E acontecem de variadas formas, muito virtualmente agora. A Carioca falou sobre o assédio virtual, né? Que nada mais é que uma adaptação do assédio moral e sexual para as redes, né? Para os canais virtuais. Então, a pessoa fica ali do lado da colega, acessando sites de pornografia para intimidar, fica mandando fotos que não foram solicitadas, fica pedindo, às vezes um chefe ali insistindo para sair com a pessoa ou fazendo propostas para ter benefícios, né, sexuais. Então, isso acontece muito e até hoje, infelizmente. E o burburinho também, por exemplo, às vezes a mulher tá lá, conseguiu um cargo de destaque, sofreu muito, estudou, né, e batalhou muito e de repente conseguiu aquele cargo e vem aquela fofoquinha. Mas ela só conseguiu porque ela é mulher e ela está fazendo umas cositas Tá por saindo fora. pro cara, tá dando pro cara para conseguir ter o cargo. E o mais triste é que a gente ouve esse tipo de comentário, né, de que a pessoa conseguiu uma vaga, conseguiu ascender no trabalho por conta de questões que não tem a ver com o esforço de trabalho dela, de outras mulheres também, né, que é mais triste. Isso não vem apenas de homens, né? E isso é considerado assédio moral, tá? Porque a gente acha que, vou fazer uma fofoquinha do meu colega de trabalho ali, não vai dar nada. Uma piadinha, agora, se você... né? Sim, essa fofoquinha, se feita de forma recorrente, se feita com o objetivo de diminuir, humilhar e até prejudicar ou tirar a pessoa do trabalho dela, isso é considerado assédio. Então, se você estiver sofrendo esse tipo de mal no seu trabalho, né, estão fazendo fofocas que estão te prejudicando profissionalmente, junte provas, encontre formas de
comprovar que isso está acontecendo, porque você pode denunciar essa pessoa por assédio moral, sim. Mas, Mariana, isso contamina. Sabe por quê, Mariana? Eu vejo da seguinte forma. Eu como homem, de partir do princípio de falar mal da Mariana, olha, a Mariana conseguiu o cargo, você sabe, né, por quê, né? Ela é bonita, ela tem um negócio. Isso daí já... Antes de chegar nesse fato de falar de você, a pessoa para quem está falando, eu estou falando e eu estou escutando, eu já penso da seguinte maneira: pô, se um cara está falando isso, jogando essa fofoca, ele não merece nenhum respeito. Porque, pelo amor de Deus, um homem fazer uma coisa dessa já começa a partir daí que não presta. Né? Se ele está fazendo... E nem um assédio moral, ele está intoxicando aquele ambiente com coisas que não deveria nem falar. Começa daí. Fofoca por um homem. Pô, o homem fofoqueiro tem que se amarrar no tronco e levar chicotada. Porque, pelo amor de... Aliás, qualquer pessoa, né? Mas principalmente o homem. Começa daí. Outra, o homem se privilegiar de um cargo, de uma situação, para colocar qualquer pessoa, independente de que ela seja, mulher, homem, seja lá qual é a religião, para diminuir ela, para você se vangloriar e ter a possibilidade de pegar aquele carro, já é outra coisa que você tem que botar junto do tronco e dar muita chicotada, né? E eu parto do princípio da educação sua. Eu nunca vou tratar uma mulher, seja lá como for, isso é a educação dos meus pais, de maltratar, de violentar, de fazer qualquer... eu posso até me indispor com a Regiane aqui, mas eu nunca vou xingá-la, nunca vou agredi-la. Eu posso discordar e comunicar com ela numa discussão sadia, mesmo que tenha opiniões diversas. Sim. Porque, olha, eu fico puto da vida quando eu vejo o cara falando alto com mulher, seja onde for, ou então maltratando criança, Deus me livre, dá vontade de socar e botar no tronco. Sem dó. Eu escuto você dizer, Carioca, que para você é importante o respeito às pessoas, especialmente às mulheres, né? Que o senso de justiça para você é muito importante também, né? Para que as pessoas possam se relacionar com tranquilidade, com respeito. A comunicação não violenta, ela parte do princípio, ela é um convite, né? Para a gente aprender a se comunicar de um jeito que a gente deixe um pouco de lado as críticas, a violência e foque na observação dos fatos, nos sentimentos, nas necessidades e nos pedidos que a gente quer fazer para o outro, para que a nossa vida fique melhor. Isso aí. Isso tudo parte de um princípio, de uma cultura muito antiga, que o Marshall Rosenberg, que foi o desenvolvedor da CNV, ele chamou de paradigma da dominação. Mais de 80 mil anos atrás, a humanidade começou a estruturar uma cultura, uma forma de viver, um paradigma, né? E esse paradigma conta pra gente que a gente está numa eterna disputa, numa eterna guerra, que para eu ganhar você precisa perder, e que uma boa forma de educar as pessoas é através da violência, que a gente pode sim violentar, machucar, humilhar as pessoas para que elas aprendam a fazer o que é certo. Esse é o grande mito dessa ideia. E a gente, sem perceber, faz isso diariamente, com a gente mesmo, com os outros. A sociedade é toda estruturada nisso. Quer ver como? Nossa relação de autoridade, por exemplo, entre pais e filhos. A gente acha que pode bater nos filhos, que a gente pode humilhar para educar, por exemplo. As próprias prisões funcionam nesse mesmo método, de que a pessoa precisa ser punida, ser cerceada, tudo isso para aprender a agir da forma correta. Então, a gente vive dizendo aquela frase, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso né? mesmo. Bandido bom e bandido morto. Tudo isso está por trás, né, dessa cultura e dessa crença de que, sim, você pode usar a violência desde que seja para manter a ordem e a paz das coisas. E a comunicação não violenta, ela traz um convite, uma proposta contrária. Vamos fazer um paradigma diferente, um paradigma que ele chama de paradigma da parceria, que a gente pode acreditar que
ao invés de recorrer à violência para educar, eu vou recorrer à comunicação, eu vou recorrer ao diálogo, eu vou tentar atender as suas necessidades e as minhas ao mesmo tempo. Então, na medida que acontece, por exemplo, como eu contei para vocês, no passado eu mesma já fui, né, essa pessoa que assediou ou essa pessoa que violentou outras, e com certeza, até nos dias atuais, a gente violenta todos os dias. Quando você diz uma grosseria, quando você magoa alguém, mesmo sem intenção, você está recorrendo a esse paradigma da dominação, porque é uma coisa que está entranhada na gente, não é uma coisa que é fácil de mudar, né? Você tem que estar consciente para perceber que você não pode fazer determinadas coisas porque você vai ser violento ou violenta se fizer. Então, na medida que eu vou entendendo isso e vou trocando essa forma de usar a violência para usar o diálogo, por exemplo, essa pessoa que assedia, o primeiro passo, né, é ter uma conversa séria com ela. E não é ser boazinha e passar a mão na cabeça e nem concordar com o que ela está fazendo de forma alguma. Mas ser uma conversa séria, firme, olha, eu não tolero esse tipo de comportamento comigo. Eu não quero mais que fofoca seja feita sobre mim, eu tenho capacidade, e você conversar com a pessoa seriamente. Viu que não deu resultado? Você vai comunicar aos superiores, vai procurar seus direitos, comunica o RH, isso é muito importante para quem está sofrendo assédio, porque a pessoa muitas vezes ou não percebe que está sofrendo, ou percebe e não faz nada. É importante comunicar à empresa. Ou se fecha, né? Sim, principalmente porque se você for entrar com um processo judicial futuramente, você vai precisar de provas, né? E a empresa é corresponsável. Mari, então, se você comunica, é muito importante. Me surgiu um questionamento aí no meio da sua fala, que você falou sobre fazer uma denúncia ao RH. E será que esse pessoal do RH está preparado para receber uma denúncia de assédio? Muitas vezes não, Rê, infelizmente. Por isso, justamente, agora em 2022, surgiu uma lei que justamente obriga as empresas, a partir de 20 funcionários, a capacitar o RH, as antigas CIPAs, né, que eram as comissões responsáveis pela segurança do trabalho. Agora, elas também têm a obrigação de capacitar RH e funcionários sobre o que é o assédio, como combater o assédio. As empresas que fazem esse tipo de trabalho, elas justamente, se acontecer algum caso de assédio, elas estão mais resguardadas juridicamente, né? E também evitam que aconteça. Porque muitas vezes a pessoa que assedia tem um assediador inconsciente, que eu chamo, que é aquele que está acostumado sempre ser assim, sabe? Sempre foi assim. Então, ele acha que aquilo é natural. A gente mesmo, até pouco tempo, tolerava uma série de coisas que hoje a gente não tolera mais porque a gente tem conhecimento. Então, levar esse conhecimento para as empresas, para que elas saibam o que é assédio, o que não é, o que é violência, o que não é fundamental para que essas pessoas saibam como agir, né? Iniba esse tipo de comportamento. Mas, Mariana, a gente está falando aqui muito na mulher, mas também tem o homem. Claro. Também tem o patrão. Certo? Porque, assim, às vezes, a cabeça do patrão, ele olha para aquele funcionário e acha que aquela ideia que ele tem e colocar em cima do seu funcionário, seu colaborador, é o ideal. E o colaborador e o funcionário aceita aquilo para dizer assim, pô, é o patrão que está falando, mas ele não pensa da seguinte maneira, que se ele colocar aquilo ali, né, e ele aceitar, ele está aceitando uma coisa que ele pode, às vezes, dar certo, mas na maioria das vezes dá errado, e a sua contribuição para a empresa cair. Aí a emenda é pior do que o soneto. Sim. A emenda é pior do que o soneto. Então, tudo isso leva. E a gente, como eu falei para você, a gente está falando muito assim da mulher para o homem, não que logicamente que é sempre mais para o homem para a mulher. E a mulher sabe, e o homem também sabe, quando você quer elogiar uma pessoa, quando a gente quer falar daquela pessoa, da roupa, do vestido, do cabelo, sei lá o que for. Elogiar é diferente quando a pessoa está querendo dar uma de gavião. Isso é muito claro, né? E pior é aquele quando quer fazer de besta, né? Aquele que faz de besta da empresa é pior de tudo, né? Sem dúvida. Desculpa. A comunicação não violenta, ela se aplica a todo mundo, né? Ela pode ser
feita por homens e mulheres, por qualquer tipo de pessoa, porque essa violência, essa cultura é para todos, né, da sociedade, então não se restringe às mulheres. Mas, assim, nessa relação de patrão-empregado, é bem importante a gente lembrar daquela ideia do paradigma da dominação, porque muitos líderes não estão preparados, infelizmente, emocionalmente, em termos de comunicação, em termos de comportamento mesmo, para estar nesses cargos. Então, eles acabam projetando todas essas crenças de violência que eles têm, de autoritarismo, né? Por justamente não saber que existem outras formas de conseguir as coisas, só que sem usar violência. Então, ele está sempre querendo se impor sua vontade, suas ideias, né? Ser respeitado pelo medo. Então, é uma ideia equívoca, né? De que isso é uma boa forma de liderar. Mas, pelo contrário, isso inibe completamente os funcionários, inibe a inovação. Hoje a gente fala muito de inovação nas empresas, né? O quanto é importante criar coisas novas, tecnologia. Só que se você tem um líder, né? Ou uma líder, pode ser uma mulher também, Claro. que não abre espaço para as pessoas errarem, ninguém vai querer inovar. E é muito difícil um funcionário querer dar uma opinião, fazer uma coisa nova, se ele sabe que ele vai ser punido se ele errar. É um medo. Isso é um medo principal. Eu sei que eu vou ser punida, então eu vou ficar quietinha, vou fazer o que eu tenho que fazer. E a criatividade, a inovação e todos os benefícios que eu poderia contribuir com aquele time, com aquela empresa, vão por água abaixo, né? É porque tem duas soluções. Se você dá eu falo assim, vamos fazer isso aqui, eu acho que vai ser legal e tudo mais, a resposta é só duas. Ou querer ou não querer fazer. Pronto. E você vai continuar levando o barco. Agora, se você vai dar uma ideia e o cara vem com o chicote, você não fala nada. Eu vou fazer o meu e olhe lá. Exatamente. E isso não quer dizer que todas as nossas ideias têm que ser recebidas, Claro que têm que não. ser aceitas, mas serem ouvidas, né? Para eu sentir que eu faço parte daquele time, para eu me sentir vista, prestigiada, e isso te motiva, né? A levantar da cama e trabalhar todos os dias, porque você sabe que você contribui com alguma coisa. Agora, se eu sei que acontece muito uma coisa que muita gente não percebe, que é assédio, que é ser colocado na geladeira. Muitas vezes eu já tive casos também de alunos que falavam, meu chefe começou a tirar as minhas atribuições e quando eu vi eu não estava fazendo mais nada. E aí a pessoa foi tendo o trabalho esvaziado até ser demitida. E a chefia fazendo isso justamente com a intenção de prejudicar profissionalmente aquele funcionário, para que ele ficasse desmotivado, para que as ideias dele não fossem ouvidas, justamente para o rendimento dele cair, até ter uma justificativa plausível para demiti-lo. Então, isso é uma prática de assédio moral e também vai acabando, né, com a autoestima da pessoa, com a produtividade dela. E tudo eu chorava em casa. Eu chorava por duas coisas. Chorava de raiva e chorava de sofrimento. E depois de ter trabalhado 16 anos nessa empresa. É complicado. Mari, existe... Eu acho que caiu lá. Oi? Alô, Mari? Mariana? Oi, tô te ouvindo. Tá. É porque deu uma paralisada. Deixa eu te perguntar, Mari, existe algum canais voltado para esse tipo de atendimento? Por exemplo, eu vou no RH, não está dando certo. Eu já entendi que a gente pode fazer uma denúncia, né? Mas como que é? Existe um canal preparado especificamente para esse tipo de denúncia? Hoje, no público, né? Delegacias, como é que funciona? O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem hoje um canal de denúncias. É um canal mais interno, mas quem tiver dúvidas e quiser saber mais sobre esse tema, pode entrar em contato também. Existe uma comissão de combate ao assédio lá dentro do Tribunal de Justiça. Dentro dos tribunais do trabalho também existe esse tipo de acesso. Ministério Público. Mas a denúncia mesmo deve ser feita dentro da empresa, né? E a maioria das empresas, infelizmente, não tem um canal estruturado de denúncias. Mas algumas maiores já têm. E aí, se a sua empresa não tiver, o que eu recomendo é, como eu já disse, entrar, fazer um e-mail, formalizar de alguma forma, para que você tenha prova de que a empresa tem conhecimento, mandando para o RH, mandando para a sua chefia,
mandando para alguém para que você tenha uma prova material daquilo. E em seguida, você pode entrar em contato com o Ministério Público do Trabalho e fazer uma denúncia diretamente lá, até virtualmente. Entendi. Então tem um canal aí. Tem que deixar claro que de início tem que ter uma prova, que o RH da empresa, que os supervisores aí já está ciente, né, disso que está acontecendo no ambiente do trabalho e que nada sendo feito, e aí vai e faz a denúncia lá no Ministério do Trabalho. Mariana, Isso. você não está me vendo, né? Só está me ouvindo, Não. né? Mas se você visse aqui minha fisionomia agora, e meu coração está apertadinho. Porque nós já estamos extrapolando a nossa conversa, mas eu quero deixar aqui, eu e a Rê, e para que você tenha a liberdade de me chamar a Rê, aqui é a rádio, para que você tiver coisas novas, novidades, nesse caso, nesse tema, para vir conversar conosco, para esclarecer que, olha, é muito legal isso daí. Muito legal. Eu quero, Olha, é um eu prazer. vou indicar você para uma pessoa chamada Priscila Ribeiro. E ela tem um programa aqui que chama-se TPM. E isso aí vai casar certinho com o que você está falando e conversando com ela. O programa chama-se TPM. Mas não é isso que você está pensando, não. Não é isso, não. TPM quer dizer que Tratando de o políticas. T é tratando, o P de política e o M, lógico, da mulherada. Ah, eu amei. E a Priscila é uma pessoa assim muito, muito legal. Eu vou passar seu contato para ela para vocês conversarem com ela. E aí, Rê, tem mais alguma coisa que você queira falar? Só agradecer mesmo, achei interessante, né? Porque me surgiu essa dúvida durante a fala. Você tinha um outro canal a partir Pois é. daí, tô falando com o meu RH, não tá sendo resolvido, você teria um canal aí da gente buscar uma ajuda. Já entendi que tem, que é lá no Ministério do Trabalho. E isso é importante a gente divulgar. Porque, e falando também, igual a gente ressaltou aqui, que essas não é só para mulheres que estão passando por essas situações, qualquer tipo de assédio, mulheres ou homens, devem buscar ajuda sim, reportar o RH e depois buscar ajuda. Eu vou aproveitar, antes de terminar, de despedir de você, Mari, eu vou pedir pro Maurício para ele colocar aqui pra gente o seu Instagram, a página do seu Instagram. É esse daí mesmo, Maurício. Só um minuto, ele já vai pôr aqui pra gente aí. @ meu melhor tom. Isso, a gente já tá com. Pra quem tá acompanhando aí ali no YouTube, a gente tá ao vivo com transmissão no YouTube e também no nosso Facebook. Tá ali a página dela, @meu melhor tom. Ela tem várias dicas. Se as pessoas quiserem tirar alguma dúvida com você, pode chamar aí no direct, Mari? Totalmente. Tem um WhatsApp lá também da empresa, pelo inbox. Só conversar lá que eu vou ter o maior prazer em responder e tirar qualquer dúvida. Tá certo, então. Agradeço demais por tirar um tempinho aí na sua agenda e vir bater esse papo aqui com a gente no nosso show da manhã. Carioca, eu que agradeço. Foi um enorme prazer bater esse papo super gostoso com vocês. Levar um pouquinho de conhecimento também, né? Fazer essa troca com as pessoas, para que elas saibam, né, se estão passando por algum tipo de assédio, algum tipo de sofrimento, porque existem pesquisas que dizem que a gente passa 90 mil horas da nossa vida no trabalho. Então, se esse trabalho for tóxico, for triste, te desmotivar, não for um lugar de felicidade, de paz, de tranquilidade, você vai passar boa parte da sua vida triste e doente. Então, é muito importante a gente conversar sobre esse assunto. E para saber mais, é só me seguir lá no @meu melhor tom e procurar saber. A gente tem cursos, treinamentos online, capacitações para empresas e para as pessoas também que quiserem saber mais sobre esse tema. Eu estou à disposição. Obrigada a vocês. Rê, Abraço, eu estou esperando Mari. aquela sua pergunta. Qual a pergunta? Aquela. Me boiei agora, gente. Me boiei. Mariana, ela geralmente fala assim, ainda mais pra mulher. Né? Fala assim, pergunta, quero saber. Mari, Diga. qual o seu prato preferido, Mari? Sabe qual é o meu prato preferido?
pintado frito. Cuiabana! Não podia ser outra, né? Ah, mas ela mora muito longe, eu já ia pedir a localização. Mas ela teve aqui. Ela teve aqui, né? É. Vou fazer o seguinte, ó. Avisa pra gente na agenda o dia que você vai vir, o dia que você vai fazer o pintado e manda a localização. Combinado. Sempre que eu tô em Cuiabá, a primeira coisa que eu procuro, um pintadinho, uma mojica, uma farinha, uma farofa meu de Deus. banana. Ai, Eu farofa não de me banana aguento. eu amo. Farofa de banana é bom demais. Bom Mari, demais. agradeço demais. Um abraço pra você. Um beijo. Até a Mariana, próxima. obrigado. Beijão pra você. Tudo de bom. A gente vai se falando no decorrer do tempo. Obrigadão, hein? Tchau, tchau. Um beijo a todos. Tchau. Beijo. Vamos por intervalo, E aí, gostou? né? Gostei demais. Muito legal Você quer ela, chamar né? matérias da gente pro intervalo? Eu queria chamar uma aqui. Faça, por Eu já favor. falei do Arizona, já falei do Jajá, Já. né? E aqui tem uma matéria muito interessante. Você falou assim, cupim? Ah,